O canote pode ser um simples tubo como esse ou modelos mais elaborados, como o canote com mesinha e até mesmo os modelos retráteis. Mas para você não correr risco de estragar o canote, o seu quadro e até de se machucar, se liga nas dicas que eu vou dar. Vamos começar pelas medidas. Existem várias, né? Tem canotes com vários diâmetros diferentes e até a gente já mostrou em um vídeo, e também existe para comprar, uma bucha adaptadora que você pode usar um canote mais fino e um city tube um pouco maior, mas essa medida também tem que ser perfeita, tem que ser exata. Um exemplo muito claro é usar um canote de 26 milímetros num quadro para 27,2. Essa medida, 1,2 milímetros, parece pouco, né? A espessura da bucha seria então de 6 décimos. Só que apesar de pouco, o quadro não consegue segurar. Então é importante você usar na medida certa para que o cilindro fique girando e não abaixe sozinho durante o uso. Os canotes com diâmetro mais fino, como o de 1 polegada, o de 26 milímetros e até esse que é o 27,2, que é uma medida bem comum, não podem ter mais do que 400 milímetros de extensão, porque há o risco do peso do ciclista acabar entortando o canote. Eu nem estou falando de estragar o quadro, né? Vamos considerar que ele está dentro do quadro naquela medida mínima obrigatória, que é muito importante para não quebrar o quadro. Mas um canote fino, muito alto, realmente pode entortar. Por isso, quando os materiais não eram tão nobres, tão fortes, as bicicletas de estrada do passado vinham com canotes bem pequenos como esse aqui, com 22, 25 centímetros, coisa bem curta para não correr nenhum tipo de risco. Mas hoje a gente encontra fácil os de 400 milímetros para mountain bike e os de 350 para bicicleta de estrada, um pouco mais curto. Os quadros de mountain bike no formato slop, como esse daqui, que tem o tubo superior bem baixo aqui na região do canote, são os que precisam normalmente de canotes mais extensos, né, mais longos. E aí também existe o grande risco do ciclista levantar muito o cilindro para que fique numa altura boa quando ele está pedalando sentado, com a perna esticada, e acaba ficando muito no limite, né? Então fica pouco canote dentro do quadro. Lembrando que o canote tem que passar do tubo superior, então esse canote tem que estar até aqui assim, para que não force o quadro, porque senão existe uma grande chance de quebrar o quadro aqui nessa região, e isso acontece demais. O pessoal levanta para ficar confortável, esquece de verificar aquele limite mínimo de inserção e acaba perdendo o quadro por causa disso. Quantas vezes vocês, eu, já tivemos dificuldade em deixar um cilindro completamente na horizontal, né? Ou ele fica com a ponta para baixo ou fica com a ponta para cima. Isso acontece porque não está encaixando muito bem na posição que a gente precisa o desenho das ranhuras, né? Tanto do canote quanto da base. Eles vão sendo ajustados, né? Às vezes você avança foi muito, se volta foi pouco, então você nunca acha. E para isso existem os canotes com 2 parafusos, um na frente e um atrás. Então você consegue o nivelamento perfeito, porque você apertando um e soltando o outro, você coloca no ângulo que você quiser. Então o desenho do quadro pode ter um canote, um city tube muito inclinado e você acaba compensando nisso daí. Então fica sempre um ajuste perfeito. Uma coisa que você não deve fazer é apertar esse parafuso que segura o cilindro com chaves muito longas como essa, aplicando muita força, porque é fácil perder a noção, né? Você pega aqui na ponta da chave, a alavanca é muito grande, você nem sente que está apertando tanto. Então isso fica super apertado, fica difícil depois de ajustar, você não consegue, a roda traseira está sempre jogando água, poeira, então vai ficando grudado, agarrado, você não vai conseguir soltar, sem falar no risco de espanar essa porca, né, que fica aqui em cima. Então, quando for apertar,
Pegue, se a chave for longa como essa, pega no meio, pega mais perto da ponta para você aplicar um pouco menos de força. E sempre que possível, utilize o torquímetro, porque nos componentes sempre tem o valor em newtons para o aperto ficar perfeito. Porca, parafuso, base estriada, cabeça, tubo, base superior, você nem sabia, né, que tinha tantas peças assim no canote. Então a gente foi até uma fábrica para mostrar como esse componente é feito. Esse canote é 100% nacional, fabricado aqui nessa fábrica. E não é apenas um cano em alumínio, ele tem várias peças e todas elas, inclusive o cano, passaram pela extrusora, que é uma máquina enorme que empurra um tarugo de alumínio aquecido por uma saída, uma ferramenta com formatos específicos. Só aqui a gente tem 4 diferentes. A cabeça do canote já está inserida no tubo, inclusive já está presa com o pino elástico, mas antes dela chegar aqui, ela foi fatiada e passou por alguns processos. Ela surgiu naturalmente com 9 metros de extensão, depois eles cortam com 1,20 m. E essas peças de 1,20 m são cortadas em fatias já nessa medida. A sapata estriada, que é aquela que mantém o selim no ângulo certo, a sapata superior e a porca também são produzidas em barras de 9 metros e cortadas no tamanho final. Essa aqui, ela sofreu um corte oblongo e também um encaixe aqui para a ferragem do selim. Essa foi só uma usinagem de encaixe e o furo. E a porca foi feito o furo e a rosca para o parafuso Allen de 6 milímetros. Todas as peças são pintadas individualmente, depois ele recebe uma gravação, inclusive com essa aqui, que é o limite de inserção, é quanto você tem que deixar dentro do quadro para não quebrar o quadro e nem entortar o canote. Depois disso ele vai ser montado, embalado e já está pronto para ser vendido. Legal, né? É bom conhecer quais são os processos de fabricação dos componentes, mas as dicas não acabaram não. O seat tube, que é esse tubo aqui do quadro, tem que ser lubrificado com graxa aqui na parte de cima, na entrada do canote. E se o canote for na medida certa para o quadro, ele não vai girar à toa. O aperto da braçadeira ou da blocagem vai ser suficiente para ele ficar ali paradinho. Isso é bom porque facilita o uso, né, na hora de tirar o canote ou subir e descer. E mais importante, ele impede que a água, sujeira, areia entre pelo rasgo que tem ali atrás, né? A roda traseira sempre jogando sujeira e o canote cola muitas vezes por causa disso, por não ter essa graxa que protege e lubrifica. Agora, quando o quadro ou o canote são em carbono, ou de repente os dois são em carbono, você não pode usar graxa, tem que usar uma pasta que cria atrito. É uma pasta arenosa, parece uma mistura de uma graxa branca com areia. Isso é para criar o atrito, para você não ter que apertar demais a braçadeira do selim ou a blocagem, porque apertos nesse sentido para um canote é muito ruim, ele pode rachar. Então, com isso, ele para sempre na posição, apertando bem pouco. Espero que essas dicas te ajudem a manter quadro e canote sempre em ordem. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê por aí nos próximos vídeos. Valeu!